Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no De Olho no Direito, vamos falar sobre regimes de bens no casamento. E para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. A sua participação é muito importante para nós. E deixe nos comentários se surgir alguma dúvida. Então, vamos iniciar o vídeo de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o casamento, para entendermos como funciona os regimes de bens neste instituto. O casamento é um instituto civil, pertencente ao direito de família. Ele é formal, solene, regido pela vontade das partes e estabelecido pela comunhão plena, tendo como base a igualdade de direitos e obrigações de ambos os cônjuges, conforme disposto no Código Civil de 2002. O princípio que norteia o casamento é o da autonomia privada, pois os nubentes, pessoal, são aqueles que vão contrair o casamento, os noivos, vamos dizer assim. Pois os nubentes têm autonomia para escolher quanto às regras que regulará o casamento, devendo apenas respeitar os princípios estabelecidos pela lei. Sendo assim, o casal que deseja contrair o casamento deverá definir qual regime de bens irá adotar. Vamos entender agora o que é regime de bens. O regime de bens é um conjunto de regras relacionadas à proteção do patrimônio dos nubentes, que os mesmos escolhem antes do casamento. Tais regras definem como os bens irão ser administrados, como, por exemplo, a aquisição ou a venda de um imóvel, de um carro, ou como vão ser feitas a compra da casa ou a compra do carro, por exemplo. Se vai ser financiado, se vai ser à vista, se vai vender, como vai ser feita a venda, se precisa da assinatura das duas, do casal ou não. Quem decide isso é o regime de bens. Após a escolha do regime de bens do casamento, se faz necessária realizar um pacto antinupcial. O que é isso? O pacto antinupcial é considerado um negócio jurídico de natureza patrimonial, onde os nubentes estipulam qual regime de casamento irão adotar. Esse pacto antinupcial, ele é um documento, certo? E esse documento, ele precisa ser feito por escritura pública, de acordo com o artigo 1653 do Código Civil de 2002. Porque caso não seja feito dessa forma, por meio de escritura pública, ele perde a validade, ou seja, ele será nulo. Caso o regime do casamento não seja o de comunhão parcial de bens, o pacto antinupcial será obrigatório. Ou seja, o único regime onde o pacto antinupcial não é obrigatório é o regime de comunhão parcial de bens. Nos demais, ele é obrigatório. Quais os tipos de regimes de bens existentes no nosso ordenamento jurídico? No ordenamento jurídico brasileiro, existem 4 modelos de regime de bens para que os nubentes possam escolher. São várias opções. São eles: o regime de comunhão parcial de bens, o regime de comunhão universal de bens, o regime de separação convencional ou absoluta de bens e, por fim, o regime de participação final nos aquestos. No entanto, caso haja uma das situações dispostas no artigo 1641 do Código Civil de 2002, será obrigatório que o regime de bens do casal seja de separação de bens, não podendo o casal escolher outro regime. Normalmente, quando o casal vai, né, resolvem se casar, vão até o cartório para colocar os papéis e ali eles escolhem qual vai ser o regime de bens que eles vão querer, né? O ideal mesmo é vocês, o casal, os noivos, procurarem um advogado para entender como funciona o regime de bens, como vai ser no futuro, caso haja uma separação, ou quando, né, ficarem velhinhos ali, que acontecer
o fato de falecer, como vai ser aquilo, como é que vai ser para os herdeiros. Isso só um advogado familiarista, um advogado de sua confiança, que vai poder te explicar com toda certeza. E voltando a cerca do artigo 1641, por que que ele fala? Porque lá trata de algumas situações específicas, onde o regime de bem ele precisa ser de separação. Por exemplo, o idoso ali de 70 anos que resolve se casar, seja com uma pessoa da mesma idade, ou seja com uma pessoa mais nova, independente da idade, precisa ser de separação obrigatória de bens. Por quê? O legislador fez isso para resguardar aquelas situações dispostas ali, resguardar aquelas pessoas para que no futuro não ocorra problemas em relação a bens, a divisão de bens. Continuando o nosso tema de hoje, nós vamos falar então agora sobre cada um dos regimes de bem no casamento. Vamos começar então pelo regime de comunhão parcial de bens. No regime de comunhão parcial, os bens que se comunicam são apenas os adquiridos de forma onerosa durante a constância da união. O que significa isso? Significa que os bens que serão divididos pelo casal numa eventual e posterior separação, num eventual divórcio, serão apenas aqueles bens que foram comprados pelo casal na constância do casamento. Isso se encontra descrito no artigo 1658 do Código Civil. Ou também os bens adquiridos de forma eventual, como, por exemplo, um prêmio da loteria. Se um dos cônjuges ganhou na loteria, esse prêmio também será dividido com o outro cônjuge. O regime de comunhão parcial de bens, ele também se aplica à união estável, caso o casal não opte por fazer um contrato escrito, conforme dispõe o artigo 1725 do Código Civil. Todos os bens adquiridos na constância do casamento são de ambos os cônjuges, oriundo de esforço mútuo, ou seja, ainda que um só comprou e um só pagou, não há que se falar em esforço individual. O que foi adquirido na constância do casamento, independente de um só ter pago, de um só ter comprado, é metade de cada um dos cônjuges. Porém, além dos bens comuns, existem os bens que não integram a comunhão parcial. Esses bens, eles estão dispostos no artigo 1659 do Código Civil, como, por exemplo, os bens que cada um dos cônjuges já possuía antes de casar, ou o bem que seja subrogado no lugar deste, ou seja, um dos cônjuges já possuía um carro antes de casar. Vendeu esse carro e comprou um outro, esse outro carro também não será dividido, porque ele foi colocado no lugar, foi comprado com o dinheiro do carro que essa pessoa já possuía antes do casamento. Vamos falar agora sobre o regime de comunhão universal de bens. No regime de comunhão universal, todos os bens dos cônjuges irão se comunicar, ou seja, todos os bens pertencem aos dois. No entanto, deverão ser observadas as exceções que estão dispostas no artigo 1668 do Código Civil. Ou seja, as situações que estão descritas no artigo 1668 do Código Civil, nessas situações, os bens, ainda que que o regime seja de comunhão universal, esses bens não serão divididos, eles não se comunicam. Que é, por exemplo, os bens que são oriundos de doação ou de herança e que possuem cláusula de incomunicabilidade ou os subrogados em seu lugar. Ou seja, um dos cônjuges recebeu uma herança ou uma doação. E nessa herança, nessa doação, tinha uma cláusula lá colocada por quem doou ou por quem fez o testamento que esses bens não se comunicariam
numa possível divisão em um divórcio. Então, nesse caso, esse bem ou um bem comprado com o dinheiro oriundo da venda desse bem não será dividido entre os cônjuges. Assim como as dívidas adquiridas antes do casamento. Claro que se essas dívidas forem provenientes de despesas do próprio casamento ou que tenham revestidos em proveito comum, também não se comunica, entre outras situações dispostas no texto legal. Ou seja, as dívidas adquiridas antes do casamento não se comunicam. Porém, se essas dívidas elas forem provenientes de despesas para o casamento, se foram com gastos com o casamento, ou se foi revestida em proveito comum do casal, aí elas serão divididas. Neste regime, caso haja a separação de fato, ou seja, as pessoas se separaram de casa, mas ainda não se separaram judicialmente, cessando assim a ajuda mútua, não haverá mais a comunicação dos bens adquiridos individualmente, pois na comunhão universal, o casal precisa estar convivendo junto e colaborando de forma recíproca. O que isso significa? Significa que se o casal separou de casa, mas ainda continua casado judicialmente, a partir do momento que houve a separação de fato, que cada um foi morar separado, os bens que cada um adquiriu, eles não serão mais divididos entre os cônjuges. No que diz respeito à administração dos bens, estes serão administrados por ambos os cônjuges enquanto durar a união. Vamos falar agora, então, sobre o regime de separação convencional ou absoluta de bens. Também conhecido como regime de separação total de bens. A separação convencional ou absoluta de regime de bens é o regime no qual nenhum bem se comunica, ou seja, nesse regime não há bem comum. Os bens dos cônjuges neste regime, o que eu tenho é meu, o que meu esposo tem é dele, e isso não se comunica. Assim, cada cônjuge terá autonomia para administrar individualmente os seus bens, independentemente da vontade do outro. Se eu tenho um bem e eu quero vender, no regime de separação absoluta de bens, eu não preciso da outorga do outro para vender. Eu posso vender independentemente da vontade do outro cônjuge. Porém, quanto às dívidas, estas serão respondidas de forma individual e caso o cônjuge sofra penhora por ação de execução, esta não poderá recair no patrimônio do seu consorte. Ou seja, um dos cônjuges, no regime de separação total de bens, está tendo o seu patrimônio penhorado, o patrimônio do outro cônjuge nada tem a ver com isso. O patrimônio é individual, cada um responde pelas suas dívidas. O regime de participação final nos aquestos. Considera-se aquestos os bens adquiridos de forma onerosa durante a constância do casamento, ou seja, os bens que foram comprados durante a constância do casamento. O regime de participação final nos aquestos estabelece a contribuição de dois regimes de bens, ou seja, ele é uma mistura aí de dois regimes de bens, que é a comunhão parcial de bens e a separação convencional de bens. Durante a constância, ou seja, enquanto dura o casamento, os cônjuges mantêm o seu próprio patrimônio, bem como a administração desse patrimônio é individual. Porém, quando há a dissolução, ou seja, quando vem um eventual divórcio, com a dissolução da sociedade conjugal, haverá o direito de meação sobre os bens adquiridos de forma onerosa durante o casamento, conforme disposto no artigo 1672 do Código Civil. Ou seja, durante o casamento, cada um é responsável, cada um dispõe do seu patrimônio da forma que bem aprouver. Havendo a dissolução, aí o que foi adquirido durante o casamento será dividido entre os cônjuges. É importante destacar que os bens adquiridos antes do casamento, bem como os subrogados em seu lugar, eles não serão computados nos aquestos. Os bens que já se possuía antes de casar não serão divididos. Desse modo, considerando todos os comentários sobre o assunto, é de suma importância que os cônjuges possam ponderar com cautela
sobre a escolha do regime que melhor se adequa às suas necessidades para que evitem futuros dissabores. Como a doutora Ana falou, eu quero escolher um regime de bem para o casamento. Não sei como fazer isso, não tenho condições de saber qual o melhor regime para o meu caso. Vou procurar um advogado da minha confiança, um especialista em direito de família, para obter todas as orientações necessárias a fim de evitar no futuro aborrecimentos numa eventual partilha do meu patrimônio. Esse foi o nosso tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido alguma eventual dúvida que se possa haver, né, sobre o assunto. Estamos à disposição para responder, à medida que possível, os comentários de cada um de vocês. E espero que continuem sempre aqui conosco, de olho no direito.